Bom, então, dando continuidade à filosofia da alma, o assunto que nós vamos tratar hoje, que é um assunto já bastante discutido, um assunto que todos nós conhecemos, mas nunca é demais nós repisarmos um pouco e buscar novas reflexões, novos entendimentos, que é o perispírito. Quem de vocês poderia falar alguma coisa sobre o perispírito como uma introdução? O que nós sabemos do perispírito, como é visto, conhecido o perispírito dentro da doutrina espírita? É um assunto que a gente vem comentando e falando bem, né? Constantemente sobre ele. Hein? Que liga o corpo. Continua? Que liga o corpo Físico ao espiritual. Exatamente, que liga, quer dizer, uma das propriedades do perispírito é o elo de ligação, né, entre o corpo físico e o corpo espiritual. Mais o que nós poderíamos falar e comentar sobre ele? Ele que armazena, né? Aquele que... Nosso HD, né? Que armazena as informações para as nossas próximas... Sim. Os cuidados nós devemos de ter, né? Tanto Os arquivos, né? como o nosso corpo físico, né? Porque como ele é lesado, né? O corpo físico. Sim. Então, ele como modelador do nosso corpo, Modelador. ele tem que ser preservado para que a gente possa também, dessa forma, estar preservando o nosso corpo físico, né? Então, com essa introdução, vocês percebem que nós já temos alguns conhecimentos, né? O básico sobre o perispírito. O que nós vamos acrescentar, só dar mais algumas pinceladas dentro da sua natureza, da sua propriedade, das suas características. Então vamos lá. O perispírito é um elemento essencial na compreensão da natureza do ser humano e da vida espiritual. Ele é o laço fundamental que permite a nossa experiência no mundo material. Por que ele permite a experiência no mundo espiritual? Porque como ele é o elo de ligação entre o espírito e a matéria, então tudo que se diz respeito à matéria, evidentemente o perispírito vai estar presente como um elemento essencial, fundamental essa interligação. É o veículo através do qual o espírito manifesta suas faculdades em toda a sua jornada evolutiva. Então, tudo que há como manifestação, obrigatoriamente, ele passa pelo crivo do perispírito. Daí a gente vê a importância que tem o perispírito para nós. E quando nós fazemos essa afirmação, é fundamental, sim, que a gente entenda e conheça um pouco mais do perispírito, porque ele acaba sendo uma peça central para os nossos estudos, para as nossas pesquisas e por tudo que circunda o mundo espiritual e também do mundo material. O perispírito, considerado como um fluido psicofísico na perspectiva da doutrina espírita. Por quê? Por que psicofísico? Porque é um tipo de energia sutil que possui características intermediárias entre a matéria densa, física, e a energia puramente espiritual. Então, a partir daí, como Allan Kardec denominava ser material, exatamente em função dessas características. Por ele ter essa propriedade, ele transita muito bem no campo espiritual como na matéria, o que vai possibilitar que a gente possa empreender um estudo, uma compreensão maior, bastante significativa, quando se quer estudar principalmente todos, sem exceção, todos os fenômenos dos quais nós já conhecemos
e aqueles que virão futuramente, porque é do perispírito que passa todas essas informações. E isso equivale a dizer que o estudo profundo do perispírito vai nos possibilitar entender e compreender muito mais a questão espiritual do qual nós estamos empenhados. Porque a matéria é fácil. A matéria está aí de uma visualização para quem quiser. A ciência está aí trabalhando a questão material. E essa questão espiritual, quem é que vai trabalhar isso? Quem vai desenvolver todo o potencial de estudo, desenvolvimento, de pesquisa, se não for aqueles que a princípio buscam estudar a doutrina espírita dentro não só do seu aspecto religioso, filosófico, mas principalmente dentro do aspecto científico. Não é isso? Ô, Antero, Sim. perispírito é a mesma coisa que o cordão de prata? Não. Não. Não tem nada a ver. Tem muito a ver. Tem sim. O cordão de prata também ele liga o perispírito ao corpo físico, né? Aí ele já é o cordão de prata é o elo de ligação entre, como se fosse o cordão umbilical da criança e da mãe, né? Ele tem a mesma natureza, ele liga o corpo físico ao perispírito. Porque quando existe o desprendimento, por qualquer forma, sai o perispírito e o espírito, né? E essa ligação passa a ser o cordão de prata. Quando não tem o cordão de prata, Aí já era. Sem o cordão de prata, já era, né? Então, o que permanece no corpo físico é o duplo etérico, que é podemos dizer, uma das camadas que existe no perispírito que permanecem junto ao corpo físico. Quando desencarna? Não. Quando desencarna, já segue. Quando desencarna, esse duplo etérico, ele se desmancha, se desfaz e retorna. Segue. E o perispírito, esse não. Esse segue o espírito. Ok? Em razão de sua constituição híbrida, por não ser material e nem puramente espiritual, consegue participar de ambas as naturezas. Veja só a dificuldade que nós temos para entendermos, estudarmos as propriedades da alma. Por quê? Quais os elementos que nós temos de convicção ou de pesquisa para estudar a alma? Para estudar a sutileza do perispírito. Que instrumento que nós vamos utilizar? O médium. Oi? O médium. Pois é. Então nós temos que fazer valer o que a espiritualidade nos orienta nesse sentido, que é buscar, através do estudo da convicção, aprofundar, através dos médiuns, dos videntes, dos sonambúlicos, para que essas informações possam serem ratificadas, o que os espíritos já trouxeram através da codificação, para que a gente possa, aos poucos, ampliar o nosso conhecimento, né? E a nossa convicção a respeito do que é aquilo que nós estamos falando. Consegue participar de ambas as naturezas, possuindo uma sutileza que o torna maleável e permeável à ação do pensamento e da vontade. Então, aos poucos, a gente vai desdobrando, né, o conhecimento do perispírito, porque também ele é maleável. Por que o perispírito tem que ser maleável? Adaptação do corpo. Para que ele possa se tornar
ajustável para que ele possa se tornar modificável, para que ele possa tornar um elemento onde, por pensamento, pelas ações, você vai dando uma nova forma a ele. Né? Ele serve como um intermediário que permite a ligação e a interação entre o espírito, que é a inteligência e o princípio pensante. É muito difícil nós vermos um espírito. Como que é a forma de um espírito? Nossa, se é um espírito. Como que é, sim, mas como que é a forma de um espírito? A forma do corpo. Depende, não, a forma que a Não gente tem forma, vê uma pessoa. Não tem forma, não tem? É fluídico. E o perispírito? Tem que Esse sim. Tem que não tá bom. Esse é Perispírito semi-material. tem? Esse é semi-material, né? Por quê? É ele que vai modelar o espírito. Então, o que comumente nós falamos, havia um espírito ali, na verdade, o que ele viu foi o perispírito, que é o corpo etéreo do espírito. Mas comumente nós falamos, não, ele viu um espírito. Mas na verdade, o que a gente visualiza nessas ocasiões é o perispírito. Né? E o corpo físico, que é o instrumento de ação no mundo material. Sem o perispírito, essa união seria impossível devido à natureza distinta de ambos. Então, se o perispírito não fosse híbrido, se ele não tivesse essa conformação semi-material e tivesse todas essas propriedades características, seria muito difícil ele desenvolver o que é necessário para a sua evolução. Porque o perispírito, ele sofre modificações. E essas modificações são necessárias. E essas modificações ocorrem à medida que o espírito ou a alma vai se modificando, vai se evoluindo. Então a gente está modificando ele também. Quem somos? A gente, quem é a gente? Tipo, eu, com as minhas ações, eu vou modificando meu perispírito. Ele não modifica seus... Sim. Com as minhas ações. Com suas ações, Você modifica. você modifica meu seu perispírito. É isso que eu estou querendo dizer. Sim. Então, bem, né? Voltei bem, né? Voltou. Ó, descansou, né? Ah, descansei. Descansou. Só tem que exigir mais um pouco. Aham. Formado a partir do fluido cósmico universal, então tudo que existe no universo, em termos de material, é fluido cósmico universal. Aí, caberia um parâmetro, um raciocínio para a gente fazer. O perispírito é ser material. Ele atende o lado físico e o lado espiritual. Será que na sua composição, na sua formação, tem algum elemento espiritual na sua formação? Sim, se ele é os dois. Se ele é híbrido, ele tem o espiritual e material. É ter fluido cósmico. No universo, vamos dificultar um pouquinho aqui. No universo, nós temos Deus, matéria, que é o fluido cósmico universal, e qual o terceiro elemento? Espírito. Espírito. O espírito é formado do fluido cósmico universal? É. Tem que ser. Vamos perguntar outra vez. Nós Não, temos três esse elementos é um da elemento natureza. fora. Nós temos Deus, Espírito e matéria. O Espírito deriva da matéria? Me entendeu? Não, não entendeu. Ó, mas Eu acho que é pra achar coisa tipo
é Não os é? 3 em 1. Não é. Né? Nós temos 3 elementos, são elementos distintos. Matéria, Espírito e Deus. O perispírito se enquadra em qual dos 3? No espírito. E no corpo. A sua formação. Né? Ah, em Deus. Por isso que a coisa é complexa. Por quê? Por falta de uma nomenclatura melhor, onde a gente pudesse, porque sempre a gente procura fazer uma certa analogia. Será que ele realmente é sem material? Porque se fosse ser material, a princípio, alguma parte dele também teria que ser uma energia espiritual para entendimento. Mas não é. Já ficou, essa é uma afirmação dos espíritos, que é Deus, Espírito e matéria. Então, se ele deriva da matéria, essa parte que é material é tão sutil, é tão leve, Que nem conta. que se assemelha aos princípios do Espírito, que a gente não sabe qual é a sua constituição. Porque ninguém sabe a constituição do Espírito. Ele vai se assemelhar, mas ele não tem nenhuma propriedade da constituição do Espírito, mesmo porque, mesmo esses espíritos adiantados, iluminados, que transmitiram a Kardec a codificação, sabem da natureza do Espírito, ou, se o sabem, não pode ainda nos dizer. Nossa, Ou procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito. Não procede do Espírito. não Né? entendeu nada. Oi? Não, a única coisa que nós entendemos que você falou e agora, a confusão que você tem na nossa mente. Por quê? Ué, Então vamos lá. na sua, assim, vem com a sua. Eu não entendi a pergunta também, você não deixou eu para eu ouvir. O que nós temos que entender é que o perispírito, ainda que seja o elo de ligação entre o espírito e a matéria, a sua constituição é da matéria. Ok? É a substância básica do qual as coisas são... Vamos lá. Formada a partir do fluido cósmico universal, que é a matéria primordial do universo, a substância básica da qual todas as coisas são criadas, podendo sofrer uma infinidade de modificações e alterações dependendo do que vai ser utilizado. O perispírito não é estático. A sua natureza, sutileza, densidade, qualidades vibratórias são diretamente influenciadas pelo progresso moral e intelectual do espírito. Ou seja, então, através da evolução moral e intelectual, o perispírito também vai se modificando. Por quê? Ele é a roupa, a vestimenta do espírito. E à medida... Você tem que comprar roupa higiênica. Exatamente. A hora que você vai numa festa, você vai usar um tipo de roupa. A hora que você vai trabalhar, você tem um outro tipo de roupa. Né? Então é como se fosse a vestimenta nossa, e a do espírito. E ela sofre modificações de acordo com o espírito, de acordo com a sua evolução. Quanto mais evoluído for o espírito, mais sutil e mais purificado será o seu perispírito, a sua vestimenta. Mais fácil até de na hora do desencargo, né? Sim, o desprendimento. Sei mais ou menos, tipo assim, entendeu? Ninguém sabe como é que é Deus. Mais ou menos, ninguém sabe como é Ninguém sabe Deus. como é que é Deus. Eu sei, se você olhar pra Como mim. também não sabe como é o espírito. E é isso, é tipo isso. Não, ninguém sabe. Mais ou menos, ninguém
Ninguém sabe como é que é o espírito. Não. Ninguém sabe como é que é Deus. Ainda não temos maturidade e conhecimento suficiente Não sabe como é que é Deus. para entender A Deus. a natureza do espírito. O perispírito possui grande plasticidade. Por sua maleabilidade, permite ao espírito assumir diferentes formas e aparências, especialmente no mundo espiritual. Tem hora que ela se apresenta como que ele quer, como preto velho, como caboclo, como cigana, como padre. Ele tem essa facilidade. Por que normalmente, em algumas reuniões mediúnicas, eles se apresentam como preto velho? Porque é mais pela nossa cultura, não? Também. Oi? É mais aceito pela nossa cultura. Também eles são inteligentes, eles sabem qual cultura eles estão. Não? Esses pretos velhos que se apresentam dessa forma são espíritos altamente evoluídos, altamente iluminados. Então, pela sua sensibilidade, muitas vezes eles preferem se apresentar com essas características para facilitar a aproximação daqueles pelos quais ele vai estar em contato. Aquele público, vamos dizer, um público, para aquela situação, o preto velho é o que vai convencer e vai melhorar a situação. Por isso ele se apresenta como preto velho. E normalmente, lá na sim, Índia vai ser Buda, vai ser exatamente. Isso é possível por conta de quê? Porque o perispírito, ele tem essa plasticidade, ele tem essa característica que permite a ele transformar-se como a gente muda de roupa. E também permite ele se apresentar em forma de uma fera, de uma cobra. Por que não? Os obsessores trevosos, muitas vezes no plano espiritual, eles se apresentam todo transfigurado, deformado, em forma de animais, de verdadeiras bestas, para impressionar. Eu já escutei uma coisa sobre isso mesmo. Para impressionar. Entendeu? E muitas vezes aterrorizar crianças. Né? Então, isso é permitido, é possível, por conta do perispírito. Por conta dessas características. Então, à medida que a gente entende e compreende o perispírito pode sofrer essa modulação, a gente vai entendendo que atrás daquela entidade tem um ser ali que ele, pela sua inteligência e pela sua capacidade, ele pode se transformar. E aí não assustar mais a gente. Pelo conhecimento. Não é isso? Essa plasticidade é influenciada pelo pensamento, vontade e necessidade do espírito de se apresentar dessa forma. Tenor, procede que os cachorros, gatos, esses animais caseiros, eles conseguem visualizar? Sim, eles têm uma sensibilidade muito maior do que a nossa. Existem alguns estudos tentando entender, né, como que eles conseguem se identificar. Em razão da sua penetrabilidade, difere muito da matéria densa no plano físico. Então, em razão do perispírito poder atravessar essa parede, né, ele acaba sendo um diferencial daquilo que é matéria. O perispírito pode atravessar barreiras físicas, como paredes, portas, atravessar fogo, sem encontrar nenhuma resistência. Então, não adianta a gente vir falar assim, não, vou deixar a porta fechada para não entrar nenhuma assombração. Aquele filme doce, né? Parece que isso aí. Eles. Mas, por outro lado, tem alguns espíritos aqui que ficam lá fora, se a porta estiver fechada, eles não conseguem entrar, a não ser que a porta esteja aberta. Mas por quê? Será que o perispírito dele é diferente? Não. Está protegido aqui. Pela ignorância dele. Ele não sabe que ele tem essa propriedade.
Pelo desconhecimento, vai ficar sentado lá fora esperando a porta abrir. Não é evoluído bastante. Não é evoluído e não tem esse entendimento. Como nós. Quanta coisa deixamos de fazer pela nossa ignorância e não saber. Deixamos de fazer. Me dá um celular aí. Me dá um computador. Tanto, né, Gilberto? 99% das coisas eu não sei mexer. Pela minha ignorância, vem uma criança de 2, 3 anos, num ato resolve. O que é? A minha ignorância falando mais alto que eu não sei mexer com aquilo. Por isso que é fundamental nós começarmos a aprender, a entender, né, essas propriedades que nós temos, para quando estivermos no plano espiritual, não ser tão difícil assim para a gente. Aprender o máximo. Pudermos, de forma certa. Em certas condições ele pode expandir-se e irradiar fluidos energéticos, fenômenos importantes na mediunidade e na transmissão de passe à distância. Quem já ouviu falar em passe à distância? É possível, né? Nós trabalhamos passe à distância, inclusive praticando curas. Por quê? Ele permite essa expansão. Ele permite essa... Por isso que Cristo vai estar em todos os lugares. A irradiação dele é imensa. Né? Como o sol. A luminosidade do perispírito também está relacionada ao seu grau de pureza, da sua elevação. Quanto mais evoluído, mais luminosidade e radiação terá esse espírito. A capacidade de expansão do perispírito demonstra sua natureza fluídica e sua não limitação pelas leis da matéria densa. Aí que tem um problema. Por quê? Normalmente as nossas pesquisas, os nossos trabalhos, aqueles que não têm noção, né, dos fenômenos da doutrina espírita, querem enquadrar os fenômenos dentro de uma condição material das leis da matéria. Nós não vamos conseguir isso nunca. Hoje, pela nossa evolução, pelo nosso entendimento, a física quântica, principalmente a mecânica quântica, ela já nos permite ter esses questionamentos, porque lá também, dentro da física quântica, situações estão ocorrendo dos quais eles não têm respostas. Não conseguem, através do que eles têm hoje em termos de tecnologia e equipamento, terem respostas na mecânica quântica em relação a alguns resultados, algumas coisas que eles chamam de anomalias. Ora, se lá ocorre, por que não dentro do campo da espiritualidade também não vai ocorrer? Que são leis diferentes, né? A hora que descobrir as leis quânticas mais adequadas, eles vão saber exatamente o que está acontecendo. Por enquanto, vamos ficar na ignorância. Essa expansão pode ocorrer de forma consciente pela vontade do espírito, especialmente em estados de desdobramento ou emancipação da alma, ou de forma inconsciente, em sono ou alguns transes mediúnicos. Porque quando nós estamos nessa situação, o perispírito, ele tem essa capacidade de desprender-se e circular por aí e fazer das suas. Essa propriedade permite ao espírito atuar em diferentes campos vibracionais e interagir com outros espíritos e ambientes espirituais. Aqui, além desse aspecto que nós estamos trabalhando aqui da fisiologia da alma, tem uma outra questão também, da questão moral. Porque se o espírito é dado fazer isso, onde será que a nossa alma vai estar quando nós estamos dormindo ou quando nós estamos em uma situação de transe? Vai depender da questão da afinidade, da lei de atração. E vai depender de como os nossos pensamentos reagem em relação a esses princípios. Porque enquanto a gente está na vigília,
o nome já diz, vigília, vigilância, a gente fica mais esperto, né? A gente não dá tanta bobeira. Mas quando a gente cai no sono ou cai no trânsito numa situação, para onde que a gente está indo? Com quem a gente está conversando? Com quem nós estamos contactando? Que tipo de espírito nós estamos querendo que permaneça conosco? Porque durante o seu dia a dia você está envolvido naqueles espíritos maus, né? Fazendo coisas ruins. Aí quando você vai desprender, você vai para onde? Eu sei que essa noite eu sonhei demais. Quando está fazendo o evangelho, na hora das vibrações, aí você mentaliza, né? Das vibrações. Aí o perispírito da gente vai levar para o receptor lá, porque tem que ter alguém recebendo. Né? Sim, inclusive a psicosfera, o ambiente desse momento, ela tem uma reação totalmente diferente. Inclusive os videntes, eles têm essa percepção de luminosidade e de expansão. E depende muito da recepção também da pessoa, né? Depende por quê? Uma vez eu fiquei tão decepcionada que eu achei que só a gente vibrar já estava bom, mas a pessoa também tem que ajudar, né? Sim. Mas como é que você vai saber que a pessoa está ajudando? Não tem nada. Ele falou que o pessoal lá ajuda. Sim, e muito. A irradiação de fluidos energéticos pelo perispírito é fundamental para a compreensão de diversos fenômenos. É isso aí. Esses fluidos, carregados de qualidades morais e energéticas do espírito, podem influenciar o ambiente e outros seres. Tá? Na mediunidade, essa irradiação é essencial para a produção de fenômenos físicos e para a transmissão de energias curativas pelos passes, que nós temos a capacidade de irradiar. A possibilidade de transmissão à distância evidencia a natureza sutil e a capacidade de atuação além das barreiras físicas por meio desses fluidos. Se nós formos comentarmos, falarmos com alguém sobre essas propriedades, sobre essas capacidades, se a pessoa não tiver esse conhecimento, ele não vai entender, não vai aceitar, não vai acreditar nunca. Que são os céticos, né? Os incrédulos. Por quê? Eles não conseguem visualizar os fluidos. Mas nós sabemos da sua radiação, da sua capacidade de radiação, desde que a gente crie ambientes propícios e condições para que isso ocorra. A relação entre a luminosidade do perispírito e a pureza do espírito é um princípio importante na doutrina espírita. Então, nós não temos como visualizar o espírito. Ninguém vê o espírito. Mas nós temos alguns a capacidade de ver a sua roupa, que é o perispírito. Então, se a sua roupa for luminosa, radiante, não tenha dúvida, porque aquele espírito que tem aquela roupagem é um espírito evoluído. Não tem como ser diferente. Nós não vemos o espírito, mas o seu perispírito a gente vê. A luz é frequentemente associada à elevação espiritual e ao bem, enquanto a obscuridade está ligada à imperfeição e ao mal. O perispírito luminoso reflete um espírito com pensamentos e sentimentos mais elevados, enquanto o perispírito mais denso e opaco pode indicar um espírito ainda preso a paixões e imperfeições. E o que se percebe através do vidente, do sonambúlico, do médium, essa clareza ou essa obscuridade, por mais que o espírito tente, no caso, o espírito inferior,
tente nos enganar, vai ser muito difícil. Por quê? Através desses indicativos, a gente que vai ter um certo conhecimento, sabemos que ali está o espírito que tenta nos enganar. Essa característica visual no plano espiritual, perceptível também por médios videntes, serve como um indicativo do estado evolutivo do espírito. Então, através dessa visualização, a gente consegue fazer uma análise desses espíritos. O perispírito é o veículo de registro das sensações. Ele transmite ao espírito as impressões recebidas pelo corpo físico por todos os nossos sentidos. O que nós captamos aqui fora, obrigatoriamente passa pelo perispírito para chegar ao espírito. E o inverso também ocorre. Né? Registra as vontades e os comandos do espírito para o corpo. O que o espírito sente? É essa vigília, né? Porque ele não vai, ele é o livre-arbítrio, né? Ele não vai, opa, isso não pode. Né? Sim. Ele vai receptando, vai danificando pelo espírito até chegar no corpo físico. Mas ele não filtra, então passa tudo. O perispírito? Ele tem a sua capacidade de absorver e transmitir aquilo do qual lhe chega, ou através dos nossos sentidos, ou inverso. Os nossos pensamentos, o nosso ódio, a nossa raiva, não sai do nosso corpo físico, sai do espírito. Aí você vai Cai no alimentando nosso aqui, corpo ele vai físico. alimentando aqui. Aí você alimenta o ódio, Sim. aí você danifica seu corpo. Você danifica o seu perispírito e seu corpo físico. Por quê? Nós já vimos isso como que os neurônios vão reagir. Por isso é o auto-perdão, né? Nós alimentamos isso aqui. Sim. Ele alivia. Né? Como as coisas estão todas elas interligadas. Quem fez isso aí? Foi. Meu Deus do céu, caprichou mesmo, né? Oh, meu Deus. É perfeito. O perispírito atua como um arquivo das experiências vividas pelo espírito em suas diversas encarnações. E não é um arquivo morto. É um arquivo bem vivo. Então, por que nós não lembramos de tudo em função da existência atual? Porque nós não temos a capacidade, agora vem um filtro, nós não temos a capacidade para absorver tudo isso. Somente aquilo que nos é permitido para que nos auxilie, nos ajude de alguma forma, que será transmitido. Até numa regressão, a filtragem ocorre. Armazenando memórias, sentimentos e aprendizados, que vai fazer com que, ao longo da nossa vida, nós possamos evoluir graças a essas vastas experiências, esses arquivos que ficam conosco. E muitas vezes, gente, parece que isso já aconteceu, uma intuição, uma coisa ou outra. São coisas que estão conosco e por milésimo de segundo de reflexo, aquilo vem nos trazendo essa informação. E essas Quando você crianças... tem uma dificuldade de aprendizado, de aprender, que é... Como que a gente faz para a gente aprender? Pela vontade. Mas quando você tem uma vontade e não consegue... Olha, toda vez que nós temos uma vontade mesmo, porque a vontade de boca para fora é muito fácil. Todos aqueles que conseguiram subir o pódio, porque acima de tudo tiveram vontade, tiveram foco e determinação. E quando nos falta qualquer um desses elementos, a gente fica no meio do caminho. A gente não consegue. É porque às vezes a gente está focado naquela vez, né? Às vezes uma coisinha que desvia, aí você volta lá atrás. E aí diz assim, eu dou para isso para mim é muito difícil. Que é Mas difícil fulano consegue facilidade.
eu não consigo. Ah, fulano é mais inteligente que eu, não, é mais forçado. Sempre o outro, né? Nesse aspecto. Porque tem pessoas, as pessoas têm a facilidade de filtrar o que tá sendo ensinado, né? Aham. Eu sempre tive essa dificuldade, eu sempre tive essa forma de dificuldade no meu aprendizado. Eu me lembro na escola, na carteira, sempre tive essa Todos dificuldade. nós temos. Mas no seu trabalho, Olha, você quer tem ver uma coisa? facilidade incrível de fazer. Você olha o trabalho que você faz. Né? Eu, Com as crianças, com os adultos, com as sociedades. eu vou te dar um exemplo. Cada um tem que buscar aquilo que você se ajusta melhor. Exatamente. Eu só conseguia aprender quando eu lia, olhava as coisas e depois começar a escrever. Começar a escrever. Muita dedicação, muita vontade. Né? Senão não conseguia não. Então cada um tem seu estilo próprio, sua forma própria de se ajustar. Porque inteligência Deus nos deu a todos. Agora, de como utilizar isso e como você encaminhar isso, é muito pessoal, é muito individual. Agora é muito difícil, né, Antônio? Eu querer viver você querer viver. Não tem como. É difícil. Em função dessa individualidade, não teria como. A densidade do perispírito varia enormemente. Em espíritos menos evoluídos, ele é mais denso, mais pesado, mais bruto, aproximando-se da matéria. Aqui, vamos fazer um parênteses aqui. Se o nosso perispírito ele é denso, ele é bastante denso, como que vai ser o nosso ectoplasma? Criança também. Tá. Esses espíritos que desencarnam, que estão na mesma situação que nós estamos aqui, qual, para refazer seu perispírito, ou para trabalhar esse perispírito desencarnado, qual a matéria-prima em melhores condições que ele vai receber? Esse material mais denso, esse material mais pesado, não é? Por isso que a espiritualidade trabalha conosco na elaboração desses ectoplasma, porque é um ectoplasma grosseiro. Mas exatamente esse ectoplasma grosseiro que vai ajudar aquele irmão que desencarnou, que está precisando de uma reparação lá no seu perispírito. Não ficou levinho só porque desencarnou. Um ectoplasma mais evoluído, mais sutil, não vai funcionar nele. Para funcionar nele vai ter que ser o igual, simples. Tem que ser igual. Né? Agora, se um espírito mais evoluído, bem mais evoluído, aí ele vai ter que buscar um da sua natureza, muito mais evoluído. Ok? Em espírito superior ele é extremamente sutil, quase imponderável, quase que você não vê vestígio nenhum da sua roupagem do perispírito. Por quê? Ele já está tão evoluído que essa roupagem pesada nele apenas quase que é uma formalidade só. Quanto mais evoluído, mais sutil, mais leve, mais leve mesmo, mais puro é esse material do seu perispírito. Não vai nem desencarnar, ele vai ser convidado. Vai lá. Exatamente. Exatamente. Isso aqui, aproveitando essa dica do Sebastião, quanto mais denso, quanto mais bruto for o perispírito, no desencarne é mais difícil largar o osso. É mais difícil. Quanto mais sutil, mais fácil. Né? Em espíritos superiores, extremamente sutil, quase imponderável em mundos moralmente adiantados.
em mundos mais evoluídos, esse tipo de perispírito é totalmente comum. Como é comum? Por exemplo, se eu for muito evoluída, eu simplesmente vou ali, já volto. Sim, por aí. Você vai volatizar, sem dúvida. O perispírito é um veículo de percepções. Ele permite ao espírito perceber o mundo exterior através do sentido do corpo físico e, após a desencarnação, possibilita outras formas de percepção no plano espiritual. Então, da mesma forma que o perispírito tem essa percepção aqui, no plano espiritual do desencarne, ele vai ter também as suas percepções também, apropriadas ao plano espiritual, ao que ele vai encontrar na erraticidade, mas vai continuar tendo as mesmas propriedades, as mesmas funções. Modelo orgânico biológico, MOB. É muito interessante isso, tá, gente? Durante a encarnação, o perispírito atua como um molde que preside a formação e o desenvolvimento do corpo físico, influenciando suas características e predisposições. Não é isso mesmo que nós sempre ouvimos? Nunca ouviu? Não, uma dúvida. O espírito, que a gente desencarna, ele necessita do perispírito para continuar lá no mundo espiritual ou só vai com o perispírito? Sim, o espírito sempre vai estar revestido pelo espírito. Então, Sempre. É o corpo dele. Hernani Guimarães, vale a pena estudar Hernani Guimarães. Foi o primeiro a trazer uma abordagem do perispírito como modelo organizador biológico MOB. Essa é uma perspectiva que oferece uma lente valiosa para compreendermos a intrigada relação entre o espírito e o corpo físico dentro da doutrina espírita com base na ciência. A ideia de o perispírito funcionar como um modelo organizador biológico enfatiza o seu papel ativo e fundamental na formação, desenvolvimento e manutenção do corpo físico durante a encarnação. Ou seja, por que ele considerou como modelo organizador biológico? Porque ele viu que o perispírito era muito mais do que um simples elo de ligação entre o corpo físico e a alma. Ele, através de seus estudos, através de suas pesquisas, ele encontrou isso aí, do qual ele passou a denominar de modelo organizador biológico. Equivale a dizer perispírito. Em vez de ser apenas um elo passivo, o perispírito, sob essa ótica, atua como um verdadeiro molde energético, que preside sua organização ao influenciar a matéria física do corpo físico. Ou seja, através desses estudos ele começou a perceber o quanto que o perispírito influenciava o corpo físico. E hoje nós temos infinidades de enfermidades de natureza psicossomáticas. Não é isso? Desde a origem do embrião, o perispírito traz consigo o plano, planejamento, ou a matriz energética, como queira, que direciona a agregação das células e a formação dos órgãos do corpo físico com as suas possíveis deformações. Ou seja, ele passou a entender que, além dessa capacidade, o perispírito também, por ser esse modelo organizador, ele que mantinha as nossas células agrupadas, os nossos órgãos ajustados, graças a esse modelo. Então, graças a esse modelo que é o perispírito, toda a nossa biologia estava submetida a esse projeto do perispírito. O perispírito permite o desenvolvimento do corpo sob o impacto de um campo de força sutil que coordena o crescimento e a
especialização dos tecidos e órgãos de forma organizada e permanente. Porque se assim não fosse, seria uma bagunça as nossas células. O que faz? Porque durante uma vigência aí de uns 80 anos, o nosso corpo muda as nossas células no mínimo 8 vezes. Ou seja, porque nós nascemos com essas células, mas elas não permanecem por muito tempo no nosso corpo. Elas são transformadas, elas são substituídas, melhor dizendo. E essas substituições, segundo estudiosos, até os 80 anos, se processam no mínimo 8 vezes. Então, o que faz com que essas células que estão saindo sejam substituídas por células idênticas daquele órgão, daquele tecido, daquela forma? Segundo ele, é o MOB. O MOB. É a organização. Né? Que é o perispírito. Que é um modelo. Aí eu ficando velho, vai aparecendo dois joelhos, né? Vai parecer tudo, né? É pelo perispírito que a manutenção da forma do corpo permanece ao longo da nossa existência. Por isso que nós permanecemos do jeito que nós somos. Existe sim um envelhecimento normal das células, se ajustando ao tempo, mas elas vêm com as mesmas funções. Né? Ela é o responsável por manter a integridade estrutural do corpo físico. Nós somos o que somos e não existe uma bagunça. Por quê? Porque o perispírito não permite. Dentro dos limites da sua programação e das influências externas. Aí ele abre um parênteses aqui, porque por mais que nós tenhamos um planejamento reencarnatório, por mais que nós tenhamos um perispírito trabalhando dentro das nossas funções de capacidade do corpo físico, existe também uma questão externa, né, que pode influenciar também e desestruturar o nosso corpo físico. Então, Deno, assim, me veio na mente agora, hoje eu estava andando pela rua, aí passei por uma mãe empurrando um carrinho com uma criança já de certa idade, mas assim, você vê que aquele corpinho está ali sem reação, sentido, noção, com o corpo. Uhum. Mas o menino assim, não tem reação nenhuma, a cabecinha muito torta, o corpinho todo tortinho. Por que o perispírito veio naquele corpo assim? Isso tem a ver com outra vida dele? Com Se ele certeza. vier de novo, ele vai estar com aquela determinação genética? Pode ser por uma questão de expiação para resgate de coisas que ele fez em outras vidas, Escolha dele mesmo. Tá? ou pode ser por provas. Mas sempre, como o Sebastião disse, Quando eu é uma vi- escolha para o Quando espírito. eu vi medianamente, por que que não, o espírito já veio daquele sentido ali que nem sei se vai evoluir nessa vida, porque não tem. Na verdade, eu não Como sei se- espírito, sim. não sei se procede, mas eu tive uma explicação uma vez que essa escolha, muitas das vezes, para que você não tenha mobilidade, não faça nada, é do espírito, porque ele tem medo dele cair ele quer cumprir essa parte sem ter as aptidões normais que a gente tem, para ele não cair, para ele não recair, porque ele já voltou e ele caiu nas suas provas, né? Então ele pede para vir com tipo um período sabático, né? Algumas vezes foi contido também. Algumas vezes também. Essa questão que o Jorge colocou é interessante, mas podemos acrescentar um pouquinho mais a isso. Nós não temos uma dualidade? Sim. Nós não somos matéria e espírito? E esse ser, quando está dormindo, o que acontece? Espírito. Como está o espírito dele? Normal. O perispírito vai estar nas características do corpo físico. Mas e o espírito? A hora que volta ao espírito, a carne, ao físico, volta à prisão. É um albergue. Só que lá é o inverso. Aqui o pessoal solta de dia e à noite é recolhido na prisão. Lá ele solta durante o dia está preso, à noite ele é solto.
Por isso, Léo, que às vezes a gente olha assim, como o senhor, a gente tem às vezes um olhar de piedade, mas não deve. É a purificação. Às vezes também, Não, não é? eu fico Às pensando, vezes o governador não estava nem com piedade, mas eu fico assim, né? Imaginando por quê? Qual a utilidade daquilo, né? Qual a utilidade Aí daquilo para a vem gente? aí também Outro inclui conhecimento, família outro também, conceito. né? O cuidado da mãe. Da mãe, Então, eu pensei nisso, talvez A mãe também. a parte da mãe ali de evolução veio Olha, daquela forma. Dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, nada se perde. Até um assassinato se aproveita. Por quê? Ninguém veio para ser assassino. Mas, para o livre-arbítrio dele, se ele decide ser um assassino, um espírito que precisa passar por aquilo vai ser beneficiado por aquela situação. Entendeu? Eu não. Do planejamento reencarnatório. Entendeu não? Não. Você entendeu? Eu não. Ninguém no planejamento reencarnatório vem para ser assassino. Mas ele não tem o livre-arbítrio? Tem. Se durante o tempo aqui, pelo deslize dele, ele, por um momento, ele vai tornar-se um assassino, a espiritualidade aproveita esse equívoco dele deslize. para que alguém, um espírito que precisa Se resgatar alguma coisa. ser resgatado e ser assassinado, Ah, sim. vai colocar junto para que ele possa praticar o ato Sim. E beneficiar. e beneficiar aquele que foi assassinado, mas ele vai pagar por Ele vai isso. pagar, lógico. Ele vai pagar por seu erro, seu equívoco, por ter tirado uma vida. Então, às vezes, essa criança vem para beneficiar aquela mãe. E tem essa questão também da prova também, não só a mãe, como todo o familiar ali. Porque É o nada, coletivo. nada é por acaso e tudo tira-se um proveito. Nada, absolutamente nada é por acaso. Tudo tira-se proveito. É quando você vê um desencarne coletivo, né? Você aproveita. Pela existência e atuação do perispírito, as explicações para os fenômenos são mais consistentes ao comentar sobre fenômenos como a semelhança familiares, além da genética, as predisposições a certas doenças e a influência do psiquismo sobre o corpo físico, ou seja, sobre o somático. Então, Hernani, nas suas pesquisas, nos seus estudos, né, ele sabia que os fenômenos dos quais nós conhecemos e aqueles que ainda não são do nosso conhecimento, passa obrigatoriamente pelo estudo do perispírito. Por isso que ele dedicou-se ao estudo do perispírito com muita profundidade, porque ele entendia que ali estava a chave de grandes feitos que poderiam trazer à tona novos conhecimentos a partir desses estudos. E ele foi um grande estudioso do perispírito, né? Onde ele afirma que além da genética, além do meio ambiente, né, todas aquelas implicações de doenças, né, por característica dentro da família, tinham uma razão de ser, inclusive no caso do que você citou aí, dessa criança. Bom, gente, eu queria estender um pouco mais, mas infelizmente chegou o nosso horário. Vamos deixar para a semana que vem, a gente volta a dar continuidade a esse estudo de hoje.